Muito boa noite e muito obrigado. Agradecimento por poder manifestar a minha ideia. Considerando que num futuro haja um sucesso abrangente, largo, abrangente da plataforma de oração. Eu digo pelo sentido do universalismo. O universalismo superando todas as outras ideias, as ideias restritivas, que são muitas, mas então o universalismo nós talvez possamos juntar todo o bem, toda a caridade, toda a fraternidade, toda a solidariedade humana. Daí eu então trazer uma frase de um herói de tempos modernos, Sir Winston Churchill. Num momento crítico, ele deixou essa frase que é como um alicerce para o futuro. Nunca tantos deveram tanto a tão poucos. Vocês perceberam? Naquele momento, eles tinham máquinas e tinham homens decididos que, apesar de minoritários, foram até o fim, até o último momento. E então essa frase teve um motivo e teve um futuro. Naturalmente que no momento talvez não seja fácil, mas grandes momentos da história começaram assim. Daí eu vejo, apesar de não ser um fanático de nenhuma ideologia, que nós temos um futuro abrangente. Então, vejamos, o futuro precisa desesperadamente de um comportamento dessa filosofia do universalismo. Então, não haverá mais setores, todos nós estaremos fraternos, solidários. Vamos lembrar que, em não sendo fanático, apenas convicto, o mestre, vejam bem, é mestre, não é uma pessoa qualquer, é um mestre. Ele deixou ali claramente: amai o seu inimigo, amai o vosso inimigo. Olha, é desconcertante, pode até ser inconveniente, mas é um momento em que liquida com as maldades. Eu já não posso mais querer uma maldade para o meu inimigo, e o meu inimigo não pode querer uma maldade contra mim, porque ele determinou o caminho. Amai o vosso inimigo. Isso é fantástico. Ele diz, amai o próximo como a ti mesmo. Que coisa fantástica! Como a ti mesmo, quer dizer, eu amo tanto a mim que eu vou amar você da mesma forma. Ou seja, tudo que eu puder fazer por você, eu vou fazer. E aí ele diz, voltai à outra face. Sim, você foi agredido, você está revoltado, mas se você também agredir, é a catástrofe. E, no entanto, voltai à outra face. Que coisa simples. Afinal de contas, você tem duas faces. Talvez se tivesse três. Olhe, as indicações que ele deixou para a nossa vida real, efetiva, foram ditadas para nós, nesse momento. Ele não falou para as paredes, gente. Quando ele diz: quem não ajunta, divide. Veja bem, ele não falou diminui. Se você provoca a separação, você provocou uma ruptura, divisão, fraqueza. Fraqueza para um lado, fraqueza para o outro. Olha, se você for fazer um compêndio da orientação que ele deu, não era uma orientação do mais ou menos. Era decisivo, era o mestre. E as pessoas, de um modo geral, acham que o mestre era um apelido. Gente, ele era formado, ele era mestre mesmo. Naquela época, ele já era considerado mestre, ele já se dizia dele o mestre. Não foi por acaso. Eu li 4 livros sobre os essênios.
Os essênios tinham um mosteiro junto das falésias do Mar Morto. Alguma coisa de longe se assemelhava à ideologia budista. Mas, vejam bem, do que eu pude extrair desse conhecimento, 300 anos antes de Cristo, os essênios já professavam essas ideias. Jesus era um mestre daquela cultura e ele aprendeu. Ele não nasceu sabendo. Ele era um homem. Ele não era um fantasma, um bicho-papão, uma coisa que veio do outro mundo, não. Era um homem. Mas ele tinha a inteligência e a bondade suficiente para utilizar aquele conhecimento que se lhe deram. Ele desaparece aos 12 anos, reaparece aos 30. Então, ele traz aquela ideologia. Na história, 70 anos depois de Cristo, houve uma revolução. Os judeus tentaram expulsar os romanos. Olha, eu vou até fazer uma comparação meio ridícula. Seria hoje um grupo de boa vontade querer expulsar o governo. Vai ser massacrado. E foi o que aconteceu. Os romanos eram donos do mundo, minha gente. Mas os nossos irmãos eram fanáticos e queriam se livrar dos romanos. E os cristãos não aderiram à revolta e foram por isso perseguidos por aqueles nossos irmãos. Os romanos perdiam no início da revolta, desembarcaram os mercenários, aquela gente enorme lá do norte da Europa, e a revolução acabou ali. Os essênios se juntaram à revolta de maneira decisiva e foram eliminados. Tanto que se observa quando Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra. O mosteiro essênio foi totalmente destruído. Vamos considerar que o que era dos judeus, houve um massacre. Os romanos não brincavam, não. Os romanos eram terríveis. Mesmo, não adianta. Muito bonitos, muito cheios de penachos no capacete, coisa muito linda, mas eram terríveis, eram muito maus. Aquela ideia de crucificar, aquilo era uma perversidade tremenda, a pessoa morria de dor durante dias. Então, eu aqui procuro trazer e insistir nessa ideia de que as palavras do Cristo são decisivas. As mensagens dele são decisivas, não são discutíveis. Era o máximo da inteligência naquele momento, hoje e depois. E que então poderemos lembrar essa frase que estava muito restrita de uma maneira muito ampla. Nunca tantos deveram tanto a tão poucos. Obrigado. Gratidão.